Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro. Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia. Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro neste sabadão. Cruzeiro treinando pro duelo, agora o assunto é Campeonato Brasileiro. O jogo na segunda-feira diante do Bahia para fechar a rodada, hein? Rodada de número 23 da Série A do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro que está na vice-liderança. Leonardo Jardim pode ganhar opções, ele tem desfalques importantes. Time feminino em São Paulo para decisão diante do Corinthians. Semifinalista da Copa do Brasil, rei de Copas, tá on na competição em 2025. O Cruzeiro, claro, ainda comemorando a classificação importante para a semifinal. Copa do Brasil somente no final do ano, no mês de dezembro. O foco agora é total no Campeonato Brasileiro. Problemas para Léo Jardim. Reforços podem ser relacionados. Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Neste sabadão, com o Cruzeiro feminino em São Paulo, porque neste domingo, às 10h30, nosso Central da Toca vai acompanhar todos os detalhes da decisão na Neoquímica Arena, Corinthians contra Cruzeiro, depois do empate no primeiro jogo, domingo passado no Independência, 2-2, agora a decisão com mais de 40 mil torcedores na Neoquímica Arena e o Cruzeiro do técnico Jonas Urias fechando a preparação neste sábado. Vamos ver o que o Jonas vai fazer para este duelo. Teremos cruzeirenses marcando presença na Neoquímica Arena, afinal neste domingo então, às 10h30 da manhã. O Campeonato Brasileiro, que agora é o assunto para o Cruzeiro, masculino, o futebol no Brasileirão, com jogos importantes neste sábado, hein? 4 partidas abrindo a rodada de número 23. Às 4 horas da tarde tem Fortaleza e Vitória. Também 4 horas Grêmio e Mirassol. 6h30 Palmeiras e Internacional. 9 da noite Fluminense contra o Corinthians. A rodada tem sequência com 5 partidas neste domingo. Red Bull Bragantino e Sport, 11 da manhã. Atlético Mineiro e Santos, 4 da tarde. Juventude e Flamengo, 4 da tarde. 5h30, São Paulo e Botafogo. 8h30, Vasco e Ceará. Fechando a rodada na segunda-feira, jogo isoladaço, Fonte Nova em Salvador. Estaremos lá para contar todos os detalhes de Bahia e Cruzeiro. O Cruzeiro agora com foco somente no Campeonato Brasileiro. O time treina agora pela manhã, na Toca da Raposa 2, e aí o Cruzeiro vai fechar a preparação no duelo no treinamento, melhor dizendo, de domingo. O Cruzeiro tem este compromisso e depois viaja para Salvador de voo fretado. Treinamento no domingo à tarde. O que tem para o técnico Leonardo Jardim fazer? Primeiro, Caio Jorge segue em tratamento, mas a expectativa é de que possa treinar no campo e não ser problema para o jogo de segunda-feira diante da equipe do Bahia. Claro que ele ainda segue em tratamento, não estava 100% na vitória sobre o Atlético Mineiro, mas com o passar dos dias ele vai melhorando. E aí o Leonardo Jardim, se ele contar com o Caio Jorge, tem todos os outros jogadores, mas uma exceção no time titular, o Lucas Silva. Recebeu o terceiro cartão amarelo no duelo diante da equipe do São Paulo, a vitória sobre o São Paulo. Eduardo, um substituto imediato, vamos dizer assim, do Lucas Silva, vai cumprir suspensão, porque ele foi julgado novamente no pleno do STJD e precisa cumprir ainda 2 jogos daquela punição imposta pela expulsão diante da equipe do Vitória. Em contrapartida, Leonardo Jardim tem o lateral direito Cauã Moraes, o Careca, o volante Rian Guilherme e o atacante Kenny Arroio para serem relacionados. Estão à disposição, regularizados no BID, já todos treinando com o grupo, e aí vamos aguardar. Claro que o Leonardo Jardim vai aproveitar esses 2 treinamentos na Toca e amanhã ele define a lista dos relacionados, a turma que viaja no voo fretado para Salvador. Depois da classificação, Cruzeiro quebrando mais um tabu, não venceu o Atlético Mineiro no Mineirão desde 2021
e o Leonardo Jardim, o exterminador de tabus, quebrando mais um. Cruzeiro na Copa do Brasil eliminando o Atlético Mineiro novamente, o que aconteceu em 2019. Cruzeiro chegando à semifinal para enfrentar o Corinthians. E em termos de Copa do Brasil, só pensa nisso no mês de dezembro. São as últimas 4 datas do futebol brasileiro reservadas para 2 jogos das semifinais, 2 jogos da finalíssima. O Cruzeiro querendo aí voltar a uma final de Copa do Brasil, o que não acontece desde 2018, quando a gente conquistou o Hexa da competição. Mas até lá, muito tempo, muito trabalho e muito compromisso pelo Campeonato Brasileiro. O foco agora é total no Brasileirão, incluindo a partida de segunda-feira diante da equipe do Bahia. Sobre Caio Jorge, jogador que teve a lesão muscular ainda com a seleção brasileira, ficou em tratamento, ainda vai fazer trabalhos específicos para ficar 100%, mas a expectativa é de que ele tenha condição de jogar na segunda-feira diante da equipe do Bahia. É o que o Cruzeiro vai trabalhar aí sábado e domingo para que o Caio Jorge possa atuar normalmente em Salvador, e aí depois o Cruzeiro terá a semana toda até o outro domingo, quando recebe a equipe do Red Bull Bragantino. Então, ninguém pensa no Cruzeiro, no Caio Jorge fora do compromisso na segunda-feira diante da equipe do Bahia, até porque é um jogo importante da Série A do Campeonato Brasileiro. Mas o técnico Leonardo Jardim, ele terá 2 problemas. O Lucas Silva, ele recebeu o 3º cartão amarelo na vitória sobre o São Paulo, e o Eduardo, que poderia ser um substituto do Lucas Silva, ele foi julgado no pleno do STJD e teve a pena reduzida para 3 jogos. Ele tinha pegado 4 jogos de suspensão. Reduziu para 3, ele cumpriu 1. Então ele tem que cumprir mais 2. Ele fica fora diante da equipe do Bahia e também do Red Bull Bragantino. Volta para o jogo contra o Vasco. Aí é depois do Red Bull Bragantino no Rio de Janeiro. O Cruzeiro, então, terá que pensar aí o Leonardo Jardim numa alternativa, né? Se ele coloca o Matheus Henrique, o Mateuzinho, vamos ver o que vai fazer o técnico Leonardo Jardim, ainda com 2 treinamentos para definir a equipe. O restante aí do time é a base que vem atuando. Agora, para este compromisso na segunda-feira, o Jardim pode ter 3 caras novas, e todos treinando e à disposição, incluindo o jovem lateral direito careca, o Cauã Moraes. Ele já está treinando com o grupo e pode ser relacionado para segunda-feira, porque o Fagner vem na reta final de recuperação, ainda não retornou aos treinos com bola. Então seria uma ótima opção ter o jovem Cauã Moraes se precisar de ter alguém na lateral direita. O Rian Guilherme, volante, também está à disposição. E o Kenny Moraes, o Kenny Arroio, melhor dizendo, Cauã Moraes, Kenny Moraes não, né? Kenny Arroio, ele também treinando e à disposição para ser relacionado. Aí é com o Leonardo Jardim, vamos aguardar, mas se ele quiser, pode ter todas essas caras novas na segunda-feira diante da equipe do Bahia lá em Salvador. É compromisso importante, estaremos com a equipe completa diretamente da Fonte Nova. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Caio Jorge iluminado, inspiradíssimo, fazendo 2 gols. E 2 gols com a bola parada do Cruzeiro sendo preponderante, né, Luquinhas? Funcionando muito. E quem vê de fora pode achar que é acaso, né? Gols de coincidência. Porque o Cruzeiro fez gols nessa temporada sob o comando do Leonardo Jardim de forma parecida nessa questão da bola aérea, mas não, isso é puramente trabalho. Leonardo Jardim, até em entrevista aos donos da bola da Band, falou que o Cruzeiro tem um treinador de bolas paradas, tanto para defesa quanto para ataque. Então é algo que o time se empenha muito e o trabalho está sendo recompensado, né? Eu acho que o que resume essa classificação do Cruzeiro é o trabalho sendo recompensado, um clube muito correto em todos os setores, futebol, comunicação, departamento médico, todo mundo trabalhando em sinergia, todo mundo trabalhando bem. Eu, particularmente, eu achei legal o bom dia dessa sexta-feira em todas as áreas do clube. Da portaria à turma da cozinha, do administrativo,
a turma da performance, da saúde. Porque assim, vamos dizer uma coisa, muita gente ali ninguém conhece, mas tem um papel preponderante no trabalho que é construído com os atletas, porque todo mundo vê o resultado, ganhou, jogou bem, levantou taça, legal, isso aí é o que move e mexe com todo mundo, mas para chegar nisso tem uma turma que trabalha muito sério. Demais, o staff, né? E é legal ver esse pessoal realmente tomando essa publicidade, né? Todo mundo podendo conhecer. Porque diz também que o treinador lá não gosta de dar bom dia, o Sampa. Tem essa resenha também. Aí, né? Tem essa resenha. Todo mundo no Cruzeiro dando bom dia. Bom dia. Porque o Cruzeiro até escreveu assim na legenda: só os educados e os classificados dando bom dia. Exatamente. Teve essa história mesmo. Olha só, ô Lucas, deixa eu te falar uma coisa pra gente abordar também aqui neste pacotão de notícias. Obviamente, ainda bem ancorado no clássico. Vamos falar do jogo contra o Bahia, que é na segunda-feira. Mas vale destacar a questão que você comentou até dessas áreas. Não podemos deixar de lembrar do Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro, Departamento Médico, como queiram, e Performance. Caio Jorge veio com uma lesão. Até o Leonardo Jardim falou que não era uma lesão tão importante. Ele disse que era grau 2, mas o Leonardo Jardim explicou que era num ponto não tão perigoso assim. Área periférica. Mas o trabalho é um trabalho muito sério. Sim. Né? É um trabalho que o próprio jogador disse. Eu vou pegar aqui o termo certo que o nosso Estevão Germano, da assessoria do Cruzeiro, nos passou, que é o terapia com exossomos. A terapia feita pelo Caio Jorge, né? O tratamento que foi realizado pelo Caio Jorge nos últimos dias. E que deu certo. Mas teve também o papel do Caio Jorge preponderante para que isso desse certo, né? Eu até perguntei para ele, foi de manhã, de tarde, de noite? Ele falou. Foi de manhã, de tarde, de noite. Não tinha hora para parar, até um pouco dolorido, não é fácil, o jogador sente um incômodo ali, mas deu certo, os 2 gols marcados, a classificação. E te digo mais, eu acho que Dr. Sérgio Campolina, Dr. Wallace, sabemos do Thiago Daniel, tem o Toninho lá na fisioterapia, o João Marotone, essa turma toda que trabalha no Cruzeiro é uma turma muito séria, ô Lucas, muito séria, muito boa de serviço e são profissionais de excelência. Eu achei muito legal na entrevista quando o Caio Jorge disse que ao chegar no Cruzeiro, os médicos do clube falaram, não, nós vamos te recuperar. Deram certeza a ele. E ele até ficou impressionado. Será que dá tempo? Porque era um período muito curto, né? Mesmo não sendo uma lesão tão importante, mas qualquer contusão muscular ela pode ser agravada. Então, os médicos do Cruzeiro, todo mundo ali que trabalha, tendo essa certeza, essa confiança no trabalho. E a gente vem batendo nessa tecla, né? Nos pacotões das últimas semanas, que o trabalho de preservação e recuperação física que o Cruzeiro vem fazendo nos jogadores dessa temporada é de invejar. E deu para perceber que ele estava jogando sim com uma proteção. Ele até confirmou na entrevista pra gente aqui no Rádio Esporte Itatiaia que ele estava jogando ali com uma espécie de uma bandagem, não uma bandagem, assim, uma proteção mesmo na coxa. E aconteceu que deu tudo certo e o Caio Jorge fez o que ele sabe, marcar gols. E é um jogador também que eu vou te contar um negócio. Vai criando uma identidade com o torcedor, o Lucas, que é muito importante, ele é muito jovem. Opa, sério, foi praticamente um roteiro de filme, né? Você pegar quinta-feira passada, ele entrando na seleção, estreando. Na sexta-feira, vem a notícia, cai como uma bomba no Cruzeiro, na torcida do Cruzeiro. Caio Jorge machucado, cortado. E minutos antes tinha saído a notícia do Matheus Pereira também, com dores na panturrilha. E aí se cria, né, toda essa expectativa, vai voltar, vai jogar. Ele volta de forma imediata à Toca da Raposa, começa aquela corrida contra o tempo. Fica até uma ansiedade da escalação ali, minutos antes de a bola rolar. 6h30, saiu a escalação, Caio Jorge confirmado, a torcida já vibrou como se fosse um gol. Ali foi 1-0 pro Cruzeiro praticamente. E aí tudo acontece de forma muito natural, então realmente é um filme que a torcida do Cruzeiro viveu com o Caio Jorge sendo o grande herói na quinta-feira. Espetacular. Foi legal porque na nossa jornada o Rubinho falou assim, o motorista do Caio Jorge está aqui, ou quem trabalha com o Caio Jorge estava aqui estacionando o carro. E ali eu falei assim, eu falei, ô Cirilo, o Caio Jorge acho que vai pro jogo, hein? Ali, antes de sair a escalação. E aí todo mundo ficou
apreensivo, Sim. né? Poxa, será que é isso mesmo? E tal, passaram 7 minutos, a confirmação KJ19 confirmadíssimo. Projetando, o Cruzeiro agora vai enfrentar o Corinthians na semifinal, duelos ali no mês de dezembro, né? 10 e 14. 10 e 14, e vai ser depois do Campeonato Brasileiro. Então o Cruzeiro já vai saber o posicionamento dele no Campeonato Brasileiro e vai lutar por essa Copa do Brasil, que também dá vaga à Copa Libertadores da América, que todo mundo sabe é um sonho do Cruzeiro participar novamente dessa competição, Lucas. Sim, muita gente falou que essa pausa na Copa do Brasil seria maléfica ao Cruzeiro, porque o time de fato vem num grande momento. Acho que se a gente olhar por esse prisma pode ser. Mas por outro lado, dá ao Cruzeiro a possibilidade de focar totalmente no Campeonato Brasileiro. E o Cruzeiro já falou que o objetivo é voltar à Libertadores, mas por que não ganhar força nessa briga pelo título, parceiro? O Cruzeiro tá, né, na vice-liderança, brigando nas cabeças com o Flamengo e Palmeiras, e aí vai ter um horizonte aberto, um caminho tranquilo, de certa forma, na disputa do Campeonato Brasileiro, sem distrações, sem dividir as atenções com a Copa do Brasil, enquanto o Flamengo e o Palmeiras, por exemplo, estão na Copa Libertadores. Eu até estava consultando aqui o Cruzeiro, que é o segundo colocado do Campeonato Brasileiro. Ele faz uma campanha vamos colocar assim, se fosse o atletismo ali segunda a segundo, né? Com o Palmeiras, com o Flamengo. E o Cruzeiro também, eu acho que quando você diz dele focar apenas no Campeonato Brasileiro, porque o Palmeiras e o Flamengo, eles estão disputando a Copa Libertadores com um nível difícil dia também 17, de enfrentamento, né? Que vem. Então tudo isso precisa ser lembrado e foi bem pontuado por você, porque aí ele só vai pensar na Copa do Brasil lá na frente. Sim. Foco total, né? E aí, por exemplo, chega, dependendo, né? Pode chegar para disputar a semifinal contra o Corinthians com moral. Sim. Ou né, talvez campeão, talvez com uma boa colocação, classificado de forma direta a Libertadores. Chega de certa forma leve, entendeu? E vai em busca desse jogo contra o Bahia, da 14ª vitória no Campeonato Brasileiro. Para essa partida, o Cruzeiro não conta com o capitão Lucas Silva. Sim. E aí, quem poderia ser o substituto do Lucas Silva? Que é o Eduardo. Que assim já fez o técnico Leonardo Jardim em outras oportunidades. Não vai poder fazer. E nós vamos explicar. O Eduardo foi expulso naquele jogo do Vitória, o jogo do Bola Aquático. Do Isaquias. Eu gosto de falar do Isaquias Queiroz. Se você colocasse o Isaquias na canoagem lá nos C1000, meu amigo, era medalha de ouro. Aí, ele tomou 4 jogos, teve um efeito suspensivo, foi julgado novamente, e aí no pleno 3 jogos. Cumpriu 1, faltam 2. Então, Vitória... Bahia, melhor dizendo, e Bragantino. Sim. Nessa caminhada, o Cruzeiro perdendo o Eduardo. Que entrou, inclusive, no Clássico. E que é praticamente o 12º jogador desse time do Leonardo Jardim. Confia muito, né? Ele sempre entra, todos os jogos ele entra. Vai ser... o jogo que ele não poderia ficar fora é justamente esse, né? Exatamente. Do Bahia, porque o Lucas está fora. E se ele tivesse à disposição, certamente seria o escolhido pelo Leonardo Jardim. E aí abre espaço. Talvez o Matheus Henrique. O que você acha? Talvez o Matheus Henrique. Por mais que o Mister tenha opte mais por escalá-lo no lado do campo, nas vagas de Wanderson e Christian, mas é a função de origem dele, né? E que ele sabe fazer. Sim, né? sim. Sabe fazer, então pode ser uma oportunidade do Matheus Henrique novamente ser titular no jogo do Cruzeiro, em uma partida do Cruzeiro, como foi no duelo contra o São Paulo, quando ali o Cruzeiro não tinha o Christian. Você lembrou bem, ali ele atuou aberto. Depois mudou a posição dele. Mas é um sentido que pode acontecer. Vamos trazer aqui, Lucas, as participações. Você curta, manda mensagem, espalha no grupo. Por exemplo, meu amigo Lucas Barbosa, quando a gente posta o vídeo, ele já coloca no grupo lá da turma lá de Raul Soares. Exato. Lá em Raul Soares só dá Lucas Barbosa. A última vez que ele chegou lá foi desfile no carro de bombeiro. Aí o que acontece? Todo mundo acessa. E aí a turma manda, tô aqui, qual que é o bairro maior lá? Centro mesmo, cidade pequena. Não, mas tem a Vila Barbosa ali, que é um bairro grande. Vila do Asilo, Morro das Pedras. Vila do Asilo. A turma lá, todo mundo ligado. Olha só, o Luiz Souza mandou um recado assim, tamo junto, pança. Valeu, velho. Brincadeira. É fancy, mas tá valendo. O Marcos Rocha falou do Caio Jorge. Vamos ver se ele mostrou o lugar onde ele tá. Não. O Ailton Teixeira falou, vamos, cabuloso. O Guilherme Lazari também. O Ailton de Formiga. Aí, ó, o Ailton Teixeira tá em Formiga. Falei que não tinha deixado, ó, tá aí, falou. Samuel Coutinho.
O Vini Caixeta. Ó, esse Luquinha é viciado no celular. Não, porque a gente tem que ficar vendo as informações ali. Né? Eu pensei que ele fosse seu amigo. Não, a gente não, porque às vezes a gente abre aqui até pra constar o texto, alguma coisa. Não, pra ver dados, essas coisas. Daniel Dan. Tem uma turma aqui passando esse recado pra gente, mandando um recadinho. Você pode mandar, fala de onde você está participando para acompanhar o nosso pacotão de notícias em nome de TIM, a líder em 5G. Você faz aquele pacotão com o streaming, com um pacote de dados para você se dar bem e ser feliz com a TIM. Vambora, Luquinhas? Bora! Tudo certo? Tudo certo. Boa noite. Boa noite. Grande noite, hein, você? Valeu. Esse, então, Lucas Barbosa. Estamos nessa no pacotão de notícias do Cruzeiro, aqui na Itatiaia. Fique ligado.